A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus, primeiramente, o perdão e a misericórdia ao Deus de Israel, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos a Deus todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda se o acha, buscamos a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos a Deus um milagre todos os dias. A Bíblia diz: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus o agir, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos a Deus o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo de buscar a Deus. Por quê, amados? Porque o ir e vir pertence a Deus. Porque o dormir e o acordar pertence a Deus. Por isso que não podemos perder o tempo de buscar a Deus enquanto ainda estamos vivos. Vivos, buscar a Deus. Todos os dias, clamai ao Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele disse que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, em nome dele, o Pai ouvirá dos céus. E eu peço neste momento ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo, o milagre, a bênção na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Eu peço o milagre de Deus, eu peço a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Deus de Israel, eu peço a proteção e os livramentos contra todo tipo de mal, e repreendo todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Deus de Israel, porque aquele que pedir receberá, aquele que bater na porta, a porta será aberta, e aqueles que buscarem acharão em Deus o milagre, a bênção, a cura, o libertar, o sarar. E oramos pelos enfermos, para que Deus venha curar os enfermos, para que Deus venha sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo o milagre, pedindo a bênção, pedindo o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias a Bíblia diz: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo o milagre de Deus,
A bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o transformar de Deus. Todos os dias orai sem cessar. Orai em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção, pedindo o milagre de Deus. Precisamos todos os dias do milagre de Deus, precisamos todos os dias do agir de Deus, precisamos todos os dias do mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos o milagre, pedimos o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o transformar de Deus, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir. Não parar de pedir enquanto não receber, não parar de bater na porta do Senhor Jesus Cristo. E oramos, e clamamos, e pedimos todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pedimos a paz nas famílias, pedimos o perdão, pedimos a misericórdia, pedimos o curar, o transformar, o libertar, o perdão de Deus. O perdão de Deus todos os dias, porque somos totalmente dependentes de Deus, das suas misericórdias, do seu perdão, do seu agir, do seu mover, da sua presença. Todos os dias orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo o milagre, pedindo o agir, pedindo o mover de Deus, a presença de Deus, o transformar de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de buscar a Deus, tempo de clamar a Deus, tempo de pedir a Deus a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o transformar de Deus. Pedir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus o milagre, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o transformar de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. E o tempo vai se perdendo, o tempo vai passando, e nós precisamos das misericórdias de Deus, nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos do mover de Deus, da presença de Deus, do transformar de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus. E eu peço a Deus o milagre sobre todas as nossas famílias. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações, estas orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos, que Deus venha abençoar mais uma vez a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha abrir porta de emprego, causa na justiça, causa na aposentadoria. Que Deus venha abençoar as vendas de filhos que trabalham com vendas no comércio, como vendedores ambulantes, vendedores em feiras, filhos que trabalham no campo e na lavoura. Que Deus venha abençoar as famílias, que Deus venha abençoar o Brasil, que Deus venha abençoar as nações, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,